Você vai conhecer a história de um respeitado homem da lei que foi acusado e condenado de matar a própria mulher. O relacionamento afetivo entre o promotor Igor Ferreira da Silva e a advogada Patrícia Ágio Longo não era tão feliz como parecia. Eles tinham se casado recentemente e tudo parecia que ia bem entre o casal. Para complicar ainda mais esse roteiro de feminicídio, a esposa do promotor, que era advogada, ela estava grávida de 7 meses de um menino. Mas em dado momento, o corpo da mulher foi encontrado dentro do carro do casal numa estrada de terra da cidade de Atibaia, que levava ao condomínio onde eles moravam, a 64 quilômetros de São Paulo. Minha equipe de produção conseguiu imagens do encontro do veículo com a vítima grávida dentro, já falecida. Colocamos blur em parte das imagens, pois são cenas muito fortes. A vítima, Patrícia, tinha 27 anos, recebeu 2 tiros na cabeça, acredite se quiser, dentro do próprio automóvel do casal. Veja a quantidade de sangue da mulher encontrada dentro do carro. Mas o promotor de justiça Igor negou o crime veementemente em todas as etapas do processo. Mas espera um pouquinho, ele foi condenado. O que levou um promotor de justiça a cometer essa atrocidade? Quais teriam sido suas motivações? Como é que a Polícia Civil desvendou esse mistério? O que fez com que o delegado do caso viesse a desconfiar do promotor de justiça Igor Ferreira? Meu nome é Jorge Lordelli e eu preciso te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. Olha, é a oportunidade para você perguntar tudo o que você quiser e eu prometo que eu vou esclarecer suas dúvidas em relação as suas dúvidas em relação a True Crimes. E já aproveita o embalo e se inscreva no canal e deixe o seu like, pois nos ajuda muito a postar ainda mais histórias toda semana. Gente, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, envolvendo um promotor de justiça que disse que sua esposa foi vítima de latrocínio, mas a Polícia Civil o apontou como autor de feminicídio. Olha, e se você quer realmente passar num concurso para a polícia, eu preciso te apresentar a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que passaram no concurso e já estão trabalhando na PM, Polícia Civil, Polícia Penal, PRF, Polícia Federal, GCM em várias cidades. E além dos cursos para você se tornar polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, tudo legalizado. E também o famoso EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos e logo prestar concurso para a polícia. Então, acesse o QR Code que está disponível aqui na tela. Você vai ter contato direto com uma consultora do professor Oliver e vai ter um atendimento especial porque você veio do canal na cena do crime. Patrícia Ágio Longo e Igor Ferreira da Silva se conheceram na Faculdade de Direito em 1994. Ela era aluna do 5º ano e ele, o Dr. Igor, era professor de processo penal. Patrícia era filha do casal Maria Cecília e Jorge. Ela tinha outros 2 irmãos, o Eduardo e a dona Angélica. Conseguimos essa foto quando os irmãos eram crianças. Igor Ferreira vinha de uma família de advogados. Seu pai, Dr. Henrique Ferreira da Silva, é advogado. Igor e os 3 irmãos também se formaram em Direito. Igor é descrito pelos amigos como um aluno brilhante, um aluno exemplar. Ele passou em primeiro lugar no concurso para delegado, ele foi delegado primeiro, ainda quando ele era muito jovem, e chegou a trabalhar na delegacia de Bragança Paulista. Depois, ele prestou concurso para promotor de justiça e foi aprovado nas primeiras colocações. No dia 20 de setembro de 1997, guarde bem essa data, Igor se casou com a advogada Patrícia, que tinha sido a sua aluna na faculdade onde ele lecionou. Logo após o casório, Patrícia fica grávida. Era um menino e o nome já tinha sido escolhido, ia ser o Ícaro. A gravidez já estava bastante avançada quando ocorreu um crime terrível e inexplicável. No dia 3 de junho de 1998, Patrícia
vai para a casa dos pais. À noite, Igor vai até lá buscá-la na sua caminhonete Dodge Ram. Foi a última vez que a família viu a filha Patrícia viva. No dia do crime, 4 de junho de 98, guarde bem essa data, o promotor Igor Ferreira chegou a pé num posto da Polícia Rodoviária, lá na Fernão Dias, em Atibaia, interior de São Paulo, e contou aos policiais rodoviários a sua versão sobre um assalto que ele sofreu juntamente com a sua esposa, a advogada Patrícia. Ele disse, o promotor contou aos policiais que ele foi rendido por assaltantes armados na estrada do condomínio Xangri-Lá, na cidade de Atibaia, por volta de mais ou menos meia-noite. Segundo o promotor Igor, ele estava voltando com a mulher da casa do sogro, que fica em São Paulo. E ao chegar em Atibaia, vai vendo, resolveu, como era de costume, ele cortava caminho pelo condomínio Xangri-Lá para ir até o residencial Panorama, onde ele morava com a mulher havia mais ou menos um ano. O promotor Igor relatou à polícia que um homem armado com uma pistola calibre 380 deu voz de assalto e o teria arrancado da direção da picape, levando a sua carteira com todos os seus documentos e dinheiro, mas esse ladrão também levou o veículo e levou a mulher dele no banco do passageiro. A descrição que Igor forneceu do homem que o rendeu era de um homem moreno, parecido com um misto do lutador Maguila com o jogador Romário. O promotor Igor afirmou também que, além do homem que o abordou na estrada do condomínio Xangri-Lá, havia uma segunda pessoa por perto de moto dando cobertura. Ele não viu se a moto seguiu a picape dele, levada com a mulher dele ou não. Diante do relato do promotor Igor, e sua esposa estaria sendo sequestrada na mão desses marginais. Foi isso que ele contou aos policiais rodoviários. Bom, os policiais iniciaram, é claro, o patrulhamento e acabaram encontrando, minutos depois, a caminhonete dele abandonada, com a advogada Patrícia já morta, com tiros na cabeça. Ela levou, na verdade, um tiro na cabeça e outro tiro nas costas, a uma distância muito próxima, que a perícia depois concluiu, de cerca de 5 a 20 centímetros de distância. Dentro do carro tinham cápsulas de calibre 380. A picape tinha sido largada na estrada de terra com a vítima falecida no banco do passageiro. A caminhonete do promotor foi apreendida, é claro, para ser periciada. Tudo estava muito estranho e muito nebuloso. Foi nessa estradinha que o carro do casal foi encontrado com as portas abertas e a vítima Patrícia morta com tiros. O promotor Igor relatou ao delegado do caso, que era o Dr. Fernão Dias da Silva Leme, que dirigia. O que o promotor disse para o delegado? Olha, eu estava dirigindo a minha caminhonete de luxo com a minha esposa no banco do passageiro. Como a estrada que leva ao seu condomínio é de terra, ele estaria em baixa velocidade, quando ele foi abordado por um ladrão armado que roubou o seu carro. Mas eles levaram a sua esposa junto, a Patrícia, como refém, e por isso ele ficou desesperado, saiu andando até chegar a uma base da polícia rodoviária. O promotor, após o assalto, começou a andar a pé, ele andou até encontrar policiais. Ele teria andado mais ou menos por cerca de 3 quilômetros, nós levantamos. Ele caminhou a pé, mas olha que curioso que a polícia levantou. Nessa caminhada de 3 quilômetros, ele passou na frente desse condomínio de casas, mas estranhamente não pediu apoio na portaria, não. Durante as investigações, a Polícia Civil acabou localizando um vigia que trabalhava na portaria do condomínio, onde Igor, de terno, passou a pé andando tranquilamente. Essa testemunha disse ter visto um homem claro, de terno escuro e gravata, caminhando sozinho pela estrada de terra. Encontrei com uma pessoa subindo de paletó escuro com destino a Fernão Dias. Achei muito estranho, porque ele disse que foi procurar um telefone ou a polícia rodoviária para poder dar apoio para ele. E eu tinha o orelhão em frente ali, como vocês estão vendo. Levado para a delegacia, o vigia reconheceu o homem como sendo o promotor Igor. Nesse momento, a versão ofertada por Igor
começa a ser desconstruída. A arma do crime nunca foi encontrada, mas quando o delegado do caso fez diligências na casa do promotor Igor, ele veio a encontrar projéteis do mesmo calibre que mataram a sua esposa. O delegado, Dr. Fernão Dias, explicou suas primeiras conclusões. As 2 cápsulas encontradas dentro da caminhonete dele, que correspondem ao calibre 380, que essas 2 cápsulas partiram da mesma arma de outras dezenas de cápsulas encontradas na casa dele também, já deflagradas, partiram da mesma arma. Não havia resíduos de pólvora na roupa do promotor Igor. Mas depois a polícia descobriu que o promotor Igor havia entregue a roupa diferente da roupa que ele tinha usado no dia da morte da sua esposa. Olha que confusão. No enterro de sua esposa, Igor abraça e consola a sogra. Ele recebeu o apoio da família da vítima naquele momento. Só para você ter uma noção da dificuldade dessa investigação, o delegado descobriu que o promotor Igor contratou um homem que já havia sido preso para assumir a morte da sua esposa Patrícia. Olha que loucura. Ou seja, o promotor usou de todos os seus conhecimentos de acusação para criar uma história fantasiosa e se ver livre do crime que ele tinha praticado com frieza contra a própria esposa grávida de 7 meses. Importante você saber que Igor sempre negou o crime, colocando a culpa na polícia, dizendo que a investigação estava sendo muito mal conduzida. O promotor Igor contratou um dos advogados mais famosos e caros do Brasil, o doutor Márcio Tomás Bastos. O promotor Igor chegou a ficar preso por mais de 40 dias no início das investigações, mas depois ele conseguiu liberdade para responder o processo em liberdade. Ele foi solto em 18 de novembro de 1998. Mas tem um fato importante que eu preciso revelar para você que me assiste. No dia 22 de fevereiro de 1999, foi determinada a exumação do cadáver da advogada Patrícia para exames complementares. Um laudo de paternidade foi realizado e, em 14 de junho de 99, o resultado revelou que Igor não era o pai da criança que ela estava gestando quando foi morta. O laudo foi baseado em uma comparação do DNA do promotor, DNA da mulher dele, Patrícia Ágil Longo, e o DNA do natimorto. Características genéticas de Igor que obrigatoriamente deviam constar no código genético do menininho que estava morto não foram encontradas pelos peritos, o que excluiu a paternidade, ou seja, para os peritos, o filho não era de Igor. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que foi esse o motivo que levou Igor a matar sua esposa? Para o delegado Wagner Judice, que acompanhou o caso, o laudo que exclui a paternidade do promotor é a peça que faltava para explicar o assassinato da advogada Patrícia. O Dr. Wagner disse na época, abre aspas, a própria defesa, ao pedir o exame de DNA, descobriu o motivo do crime. Nunca ninguém desconfiava que Igor não era o pai da criança. O laudo foi produzido pela USP e foi contestado pela família de Patrícia, que contratou peritos em genética que criticaram o resultado produzido pelo laudo feito pela polícia lá na USP. Veja o que disse na época o irmão da vítima. Essa é a nossa principal luta hoje. Conseguir limpar, tirar essa mácula que ficou em cima da minha irmã, em cima desse laudo mentiroso que foi divulgado. O perito contratado particular, Luiz Fernando Jobem, mostra falhas no exame feito pela USP. A opinião dele você vai ver agora. Reagentes não qualificados, reagentes feitos in-house, em casa, instrumentos antiquados e desconhecimento, talvez, da extração de DNA em ossos da maneira mais adequada. Então, isso mostra o erro banal, crasso, de que o laudo está completamente errado. Bom, como o acusado era promotor de justiça, o julgamento aconteceu no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo
sem a presença dele e aconteceu em abril de 2001. Igor acabou condenado por unanimidade a 16 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e de abortamento sem o consentimento da gestante. A defesa do promotor negou a autoria do crime e garantiu que ele se entregaria no dia seguinte. Mas isso nunca aconteceu. O problema é que o promotor respondeu o processo em liberdade e ele resolveu também não comparecer no dia do julgamento. Após a sentença condenatória, ele desapareceu do mapa, ele evaporou. Mas o que eu vou te contar agora é completamente revoltante e absurdo. Somente em 4 de janeiro de 2026, muitos anos depois, é que Igor Ferreira foi exonerado do cargo de promotor público estadual. Acredite se quiser, ele ficou recebendo gordo salário desde a data do crime, que foi em junho de 98. É incrível que só no Brasil isso acontece. O assassino recebeu salário por longos 8 anos sem trabalhar. O promotor Igor se tornou um dos homens mais procurados pela Polícia Civil Paulista. Chegou até a entrar na lista da Interpol, que é a Polícia Internacional. Mas o ex-promotor era muito esperto e ladino e tinha dinheiro para fugir. Algumas vezes a Polícia Civil chegou muito perto dele, mas ele conseguiu prever e fugir. Veja o que contou este delegado. Ele estava homiziado em uma pousada afastado da cidade, lá na Praia da Joaquina, e nós praticamente chegamos, ele tinha acabado de fugir lá do local. Longos 9 anos se passaram, até que ele foi localizado pela Polícia Civil no bairro da Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Ele estava andando tranquilamente por uma rua e ele não teria reagido à voz de prisão. A polícia teria recebido uma denúncia anônima falando do paradeiro do Dr. Igor, que matou a mulher grávida de 7 meses. Mas o pai de Igor, na época, desmentiu essa versão e disse que o seu filho se entregou. Ele não foi preso, não. Ele marcou um encontro ali, ficou esperando e aguardando. A polícia não pode ficar falando que investigou e que descobriu, porque não descobriram nada. Igor foi preso com 42 anos de idade, bem mais magro quando da época dos fatos. Ele também aparentava estar muito abatido, bem diferente de quando respondeu o processo. E sempre ele mantinha na época uma altivez em razão do cargo de promotor que ele ocupava. Minha equipe de produção conseguiu imagens do momento logo após a sua prisão, onde ele teve que tocar o famoso piano, ou seja, foram colhidas suas impressões digitais, que era uma praxe naquela época. Veja agora essas imagens depois que o preso tocou o piano. Ele demonstra cansaço e angústia. Isso é explicável para quem fugiu por longos 9 anos. Chegou uma hora que o dinheiro acaba e amigos e familiares cansam de ajudar de alguma forma. No dia da sua prisão, o promotor Igor revelou que por várias vezes nesses 9 anos de fuga, ele viajou numa boa para o exterior, acredite se quiser. Você saiu do país alguma vez? Mais uma vez do país. América do Sul, Veja o que ele contou aos policiais civis que o prenderam. Na Colômbia, onde ele passou um tempo, Igor foi reconhecido no aeroporto por uma brasileira. Ela notava que era uma pessoa conhecida e ela não lembrava onde. Ao chegarem no aeroporto, ela se lembrou que era o promotor, o Igor. E ele, quando presenciou, ou quando sentiu que ela olhava insistentemente em sua direção, ele começou a esconder-se no meio da população que se encontrava dentro do aeroporto, até a chegada das malas. Quando a mala dele chegou, ele praticamente pegou a mala e saiu correndo. Por incrível que pareça, Igor disse aos policiais que nunca trocou sua documentação e sempre viajou com o nome dele, Igor Ferreira da Silva. O pai de Igor criticou o serviço de inteligência da polícia. Eu gostaria de saber, porque eles estão dizendo isso, que é para dizer que a polícia é eficiente. Pelo que eu vejo, é isso. Então por que eles não pegaram esses 9 anos?
Um dia após a prisão, o ex-promotor Igor já estava mais relaxado e até jogava xadrez com outro detento. Ele estava numa carceragem especial para quem tem curso universitário. Familiares dele contaram posteriormente que Igor tinha paixão por jogar xadrez. Igor chegou a falar que resolveu sair do exterior e depois resolveu voltar a São Paulo. Olha, eu, particularmente, não acredito em nada que esse malandro matador de mulher diz. Ele mentiu o tempo todo na fase de inquérito, mentiu na fase processual e durante o julgamento ele foi condenado sem a presença dele. O mais incrível é que a Polícia Civil descobriu que ele retornou ao Brasil, pois o dinheiro estava ficando curto. Aí ele passou a trabalhar fazendo bicos, porque ele não estava mais recebendo o gordo salário de um promotor de justiça. Principalmente estabelecimentos de atendimento à noite, em razão da penumbra do ambiente. Mas o pai de Igor nega e diz que não faltou dinheiro para Igor, não. Nós não temos essa dificuldade material. Não, sabe, ele morava numa casa com um condomínio fechado, com piscina, um condomínio muito grande. Ele tinha um carro importado de $40 mil, na época era R$3, R$4 o dólar. Ele estava muito bem de vida, ele não passou nenhum tipo de necessidade. O problema maior é o problema psicológico, é a pressão psicológica. No final, o pai se diz aliviado com a prisão do filho. Você está vivendo fugitivo, você não está vivendo. Você acaba vegetando. Você tem que sair no escuro, você tem que sair com um chapéu, você fica com medo que o vizinho te reconheça, você fica com medo que um policial te encontre na rua. Então isso não é vida. Então ele está pagando muito caro por esse fato. Então ele tem que enfrentar também a justiça e agora mostrar a sua verdade. Olha, eu preciso aqui discordar do pai de Igor. O filho dele não pagou caro, não. Quem pagou caro foi a esposa dele, que estava grávida e foi assassinada friamente. Igor pagou pelo que ele fez, simples assim. Ele não é uma pessoa injustiçada. Ele cometeu um dos crimes mais absurdos da história policial de São Paulo. O vigia do condomínio, chamado Delvair Lemos da Silva, que foi testemunha importante desse caso, foi muito lúcido em suas conclusões depois que soube da prisão do foragido Igor. Mas eu acho assim, que aqui se faz, aqui se paga. Um dia ele ia aparecer. A promotora do caso foi enfática em dizer que ele, Igor, é o autor do crime que vitimou a advogada Patrícia. Há um conjunto de provas que formou muito substanciosa, muito forte, no sentido de apontá-lo como autor do crime. Então, o que poderia nos surpreender seria a confissão dele, que é o que resta só, apenas. Depois de preso, após longa fuga, Igor foi levado ao presídio dos artistas em Tremembé para cumprir pena de pouco mais de 14 anos de prisão. Mas guardei para o final a maior surpresa desse caso. Presta atenção. A família da advogada Patrícia não acredita que foi Igor que matou a esposa grávida. A mãe, a dona Maria Cecília Longo, diz com todas as letras que acha que não foi o marido que matou sua filha. Não acredito. Nunca acreditei. O meu coração de mãe, não acredito. Ela falou: mãe, eu sou casada com um homem que eu gosto, que eu amo. Estamos esperando o nosso primeiro filho. Vou continuar com o meu trabalho. Moro num lugar que eu gosto. Mãe, como eu sou feliz, o que mais eu quero dessa vida? Isso foi 15 dias antes de que tudo aconteceu. O irmão de Patrícia também pensa da mesma forma. Nós acreditamos que a pessoa que apertou o gatilho ainda não foi presa. Já a promotora, a doutora Valdereza Abud, que atuou para condenar Igor, fala da sua convicção na culpa do ex-promotor Igor.
Eu continuo convencida da mesma forma que estive no dia da sustentação oral no tribunal, de que ele foi o autor da morte da Patrícia. As provas do processo não deixam nenhuma margem à dúvida. O famoso advogado de Igor falou sobre o apoio que o seu cliente teve da própria família de Patrícia. Mais parecido com a verdade, mais verossímil, é a história que ele contou. E a história que tinha, inclusive, o apoio irrestrito e absoluto do pai e da mãe dela, que acreditavam nele, que os viram, foram as últimas pessoas que os viram como eles estavam bem, viram como eles estavam carinhosos um com o outro, e de repente ele vira assim um monstro de uma hora para outra. Isso não está de acordo com a verossimilhança, não parece que é verdade. Em 25 de novembro de 2016, a Justiça Federal concedeu ao ex-promotor Igor Ferreira da Silva a progressão de regime. Ele foi para o regime aberto e, com isso, ele ganhou a liberdade. Ele estava cumprindo pena no Presídio dos Artistas em Tremembé e foi solto. 11 anos se passaram de sua soltura e muita gente me pergunta nas redes sociais aonde está o ex-promotor Igor. O que ele está fazendo atualmente? Bem, a minha equipe de produção descobriu que ele foi impedido de advogar pela OAB por ter sido condenado por um crime muito grave contra a ex-mulher que estava grávida. Na visão da Ordem dos Advogados, ele não possui os requisitos de idoneidade moral exigidos pelo Estatuto da Advocacia para obter ou manter o registro na OAB do Brasil. Casos semelhantes de grande repercussão, como foi também do ex-policial Misael Bispo, que foi condenado pela morte da advogada Mércia Nakashima, também resultou na expulsão definitiva dos quadros da ordem após a sua condenação. O rumoroso caso envolvendo Misael, que era policial militar reformado, já está postado aqui no canal e tem feito o maior sucesso. Estou colocando aqui um card aqui em cima para você assistir também. Mas agora chegou a hora, eu quero saber o que você achou do caso do promotor Igor, que foi condenado por matar a esposa grávida. Estou esperando aqui, hein, os seus comentários. Mas deixa eu te dar um recado importante. Toda terça, 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E as pessoas estão gostando de ter essa interatividade comigo, um contato muito mais próximo. Então, coloca na sua agenda do celular para despertar. Terça-feira, às 7 da noite, temos esse encontro marcado aqui no canal, na Cena do Crime. E se você quer mais vídeos por semana aqui no nosso canal, então se inscreve, deixa o seu like, pois isso nos ajuda bastante. Aproveita e compartilha esse roteiro com seus amigos e familiares que gostam de consumir True Crimes do YouTube com riqueza de detalhes.